Fala galera, boa noite. E aí, tudo ok? Bom, iniciando mais um episódio do Parúcia Podcast. E hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Thiago Reis, um grande amigo, uma pessoa assim que Deus ele colocou na minha vida num momento assim de grande conturbação através da vida de um amigo meu lá do trabalho chamado Alex. Aí eu conheci o pastor. Fui tocar na igreja dele a convite do Alex e aí a amizade começou e desde então a amizade está aí até hoje. E estamos aqui hoje para a gente falar a respeito de santidade com o pastor Thiago Reis. Mas antes de a gente falar de santidade, queria que o pastor falasse um pouquinho a respeito dele, né? Quem é o pastor Thiago, para todo mundo conhecer, saber quem ele é, quem é o pastor Thiago, onde ele pastoreia, o que é que ele faz da vida, família, enfim. A paz de Jesus, boa noite, Everson, boa noite aos ouvintes, né? Esse momento maravilhoso, já agradeço pelo convite. De fato, tivemos aí um conhecimento e seguindo com esse conhecimento, pessoas boas, elas permanecem em nossas vidas, não é verdade? Eu me chamo Thiago, pastor Thiago Reis, ali da Assembleia de Deus, Ministério Parque São Rafael, a qual aqui em Camaçari está no Parque Verde 1, na Rua da Linha, e no POC 3 também. Tivemos lá no POC 3 agora a festividade de 1 ano, e para a glória de Deus, é uma maravilha. Minha esposa se chama Daniele, temos aí quase 17 anos de casado. O meu filho Lázaro tem apenas 4 anos, fará 5, logo em breve, no dia 26 de fevereiro, para a glória de Deus. Estamos aí hoje, além de pastor, né, nós atuamos no sistema da tecnologia, onde trabalhamos com manutenção em aparelhos celulares, mas a obra do Senhor tem que continuar em nossas vidas, né? Fazer o ID do Senhor, isso é muito importante. Então, estamos aí para isso. Ok. E aí, Rick, não quer dar uma palavrinha também? Salve, povo de Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Satisfação de tê-lo aqui, pastor. Amém. Creio que será uma noite muito boa para todo mundo, de aprendizado sobre a palavra de Deus, né? E esse é o propósito. Eu queria saber mais um pouco do senhor, saber como começou a sua jornada, como foi o seu percurso através do cristianismo, como foi o senhor como se converteu. E seria muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo agora saber um pouco mais do senhor. Amém. Na verdade, desde o nascimento, a mãe apresenta, né, ali no altar do Senhor, mas quando chega um tempo, todo mundo quer dar aquela passeada no Egito, e isso aconteceu. A gente sabe que quando o nosso DNA já é de Cristo, lá fora não tem na verdade tem muita coisa para oferecer, mas não traz santidade, não traz libertação, transformação, não traz o preenchimento do Espírito Santo. Então, tive um retorno, e logo após o retorno, ainda com 4 meses do retorno, Deus já começou ali a direcionar algumas palavras e a gente vai ministrando, a gente vira ajudador da obra, na verdade, né? Algumas pessoas que vai chegando ali depois de nós, ou outras que já estão, que se sentem um pouco mais fracos. A Bíblia diz que os mais fortes suportam os mais fracos, né? E o tempo do retorno não vai dizer o tamanho da fortaleza que tem, até porque a fortaleza vem de Deus. Então, naquele momento ali, algumas pessoas começam a perguntar: pastor, você queria ser pastor? De fato, não. Para mim era bom quando eu estava ali nos instrumentos, ajudando, tocando, entrava e saía, fazia a minha parte, mas isso vai acontecendo. Eu recebi algumas profecias ainda pequeno e vai crescendo, e as profecias vão continuando. E aí eu vou ajudar alguns pastores, depois o pastor passa a situação, a gente tem que passar a ajudar realmente, já tomar direção. E aí eu tive um desligamento de uma obra e fui a uma outra obra agora, a qual eu estou já há 5 anos nesta obra, que é a Assembleia de Deus, Ministério Parque São Rafael, que já tem um lançamento desde 2003, né, já faz a missão com o pastor presidente Moacir Baluantin, ali na cidade de São Paulo, no bairro São Rafael, né? E nós estamos aí para fazer a obra do Senhor. Em Camaçari aqui já tem 4 anos, ali no Parque Verde. Também tem São Vicente, no bairro São Vicente, com o pastor Roseval, que foi um canal de Deus para que eu estivesse aí na igreja Ministério Parque São Rafael. E aí vai sumindo, fui no auxiliar, virei o diácono, de diácono presbitério, de presbitério evangelista,
e aí foi chegando ao pastorado, né, de uma forma assim muito rápida, até eu achei rápido, mas quando Deus chama, né, nós que vai ditar o tempo, né, e Deus faz conforme o seu querer e a sua vontade. Estamos aí. Glória a Deus. Ok, pastor, vamos iniciar a nossa conversa aqui, né? A respeito de santidade, a gente sabe que é um assunto muito profundo para ser abordado em tão pouco tempo, né? Mas não deixa de ser um tema pertinente a ser tratado, tendo em vista que a gente vê como a situação das igrejas estão hoje, né? No tema anterior, a gente tratou a respeito de algumas coisas e falamos brevemente sobre a igreja de Laodiceia em um dos tópicos, né? Deus ele diz o seguinte a respeito dessa igreja: vocês não são nem quentes nem frio, e graças a isso vocês estão prestes a ser vomitados da minha boca, né? E o cenário atual da igreja é basicamente esse. A gente não vê o mover, não é? E isso não tem nada a ver, entre aspas, com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele quer atuar dentro da igreja, né? Mas graças a nossa, eu não sei se nem se essa palavra existe, a rasidade, né? Nós somos tão rasos, né? Tanto no buscar quanto no se envolver com as coisas de Deus. É muito mais fácil a gente se envolver com as coisas seculares, com as coisas do mundo, né, com as coisas do dia a dia, do que se aprofundar cada vez mais naquilo que o Espírito Santo quer, né? E graças a isso nós estamos vivendo esse cenário atual dentro das igrejas. A gente vê pastores cada vez mais se entregando às coisas que não tem nada a ver com o reino, não é? Casos de corrupção dentro da igreja, não é? A gente vê os membros cada vez menos convertidos no Evangelho de Cristo e cada vez mais convertidos no Evangelho desses líderes. E a santidade sendo deixada cada vez mais de lado. É até abordado como um espinho, né? A santidade tem se tornado um tabu, porque quando a gente vai pregar a respeito da palavra de Deus, quando a gente vai falar a respeito daquilo, as exigências, né, que são feitas pelo próprio Deus, né, às vezes a gente é até linchado, né? Mas existe como é que eu posso dizer, um modelo, né, de santidade a ser seguido, né? E esse modelo nada mais é do que o próprio Cristo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Bem, na verdade, eu acredito que as coisas têm se perdido, o roteiro do que é ser santo, separado, está fazendo as coisas de Deus a partir do momento em que começou uma partícula da igreja pegar as coisas do mundo e trazer para dentro da igreja. O nada a ver, o que é que tem, isso não tem nada a ver. Então, quando começa essas questões do nada a ver, que eu acho que é simples, porque quer ser santo demais, separado demais, isso começou agora a corrupção. E observe que Sunamita, ela observa Eliseu e fala: eu percebo que você é um grande homem, santo de Deus, um homem separado. Ele estava indo ao monte orar, fazer a missão, e dali ela percebeu que ele era um homem de Deus e de fato conversou com seu marido, pediu ali para fazer uma estalagem e cuidar dele. Hoje, o que é que está diferente? Que a liderança que era para ser a visão geral da igreja, elas estão se corrompendo. Elas estão aí deixando perder a essência do que é ser um líder, do que é ser alguém que é chamado e escolhido por Deus. Porque hoje as pessoas não estão nem aí para as suas chamadas. Tanto faz se eu fizer ou se não fizer. E esquecem das parábolas dos talentos, esquecem ali de Jonas, os acontecimentos, e está invalidando muitas coisas na Bíblia e fazendo conforme o seu querer e a sua vontade. Você vê que no livro aqui de Efésios, capítulo 4, 17, a partir do momento, vai dizer: assim eu lhes digo, e o Senhor insisto, que não vivam mais
como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, os nossos pensamentos, eles não são os pensamentos de Deus. Isaías vai falar sobre isso. E quando a gente acha que os nossos pensamentos estão certos, a gente começa a discordar da palavra de Deus. A Bíblia fala que obedecer é melhor do que o sacrifício. Então as pessoas hoje não querem obedecer. Eu sou do tempo em que, aos domingos, por exemplo, existia uma escola bíblica e nós tínhamos que ir consagrando, jejuando pela manhã. Na primeira parte ali daquela escola bíblica, ao sair a primeira parte, todo mundo tomava o seu café e já estava na palavra, na oração. Depois disso, mais uma vez a escola bíblica. Ao sair da escola bíblica, todo mundo ia para o culto geral, dentro do templo. Aí às 11h30, mais ou menos, finalizava esse culto. Às 14 horas tínhamos que retornar para este culto para evangelizar na cidade, em alguns locais distantes. E ali todos iam fazendo a missão, que era o ir por todo mundo, pregar o evangelho. Então fazia aquele culto em um local distante, onde não tinha muita congregação, e ia para cima. Depois disso, retornava ao culto às 18 horas. E tínhamos que estar às 17h30, no mínimo, no culto, para ter aquele momento de oração. Hoje as coisas estão totalmente diferentes. Hoje é chegar, orar, pouquinho, às vezes não ora, e já vai pregar, já vai tocar, já vai cantar. E isso vai tirando o que é ser santidade, que é ser separado. Todos que são escolhidos, eles são separados para uma missão, não do homem, mas a missão de Deus. E existem alguns padrões e critérios que a Bíblia pede para ser alguém realmente que seja separado para esta missão. Não é de qualquer jeito. Ah, mas alguém faz de qualquer jeito e o milagre acontece. Sim, mas Deus, ele disse, no último dia tu vai dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônios, eu falo em línguas, eu curei em teu nome, mas foi no nome do Senhor. Não foi no nome de quem está tocando, de quem está cantando, nada disso foi feito, de quem está pregando. É no nome do Senhor. Então, alguém que é mais santo do que nós que fomos chamados, esse não muda. Ele é o mesmo e será para sempre. Então, por causa deste nome que as coisas ainda acontecem. Porque se não fosse esse nome, se o evangelho está do jeito que está, estaria pior. Verdade. Então, o senhor acha que o não comer, o não beber, pode não assistir televisão, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a gente veio de uma época que era mais rígido até assistir televisão. Tinha pessoas que não tinham televisão em casa justamente para se manter, né, podemos falar, na santidade. O senhor acha que essas coisas que podem trazer a gente, levar a gente para uma santidade com Deus? Veja bem, tudo é intenção do nosso coração. Antes, existia todos esses bloqueios e as pessoas eram mais crentes, pode dizer assim. Hoje está tudo tranquilo e nós estamos do jeito que está. O WhatsApp, por exemplo, é uma rede social. Na Bíblia não existe um ponto de condenação para esses usos, até porque o próprio Isaías ele disse que iria aumentar a ciência, então com isso a gente vai seguindo. Só que essas coisas nós temos que ter limitações, saber separar. Se eu hoje tirei para consagrar a minha vida para Deus, eu tenho que de fato estar separado dessas coisas. Por quê? Eu vou acabar vendo situações que vai tirar minha atenção, vou acabar assistindo coisas que vai tirar minha atenção. Tudo é uma preparação. O evangelho existe uma preparação. Paulo falou sobre isso, sobre a carreira do cristão. Então, existe uma carreira. Se eu tenho uma carreira e quero zelar por esta carreira, eu preciso seguir os critérios disso. Eu costumo dizer que nós somos soldados de Cristo. E o soldado ele tem que ter uma preparação. Imagina um soldado sem preparação. Não vai conseguir correr, não vai conseguir alcançar e pegar o bastão e entregar o bastão para aqueles que vão dar seguimento. A maior preocupação minha hoje é com o século que virá, porque eu não sei como é que eles vão receber esse bastão. Porque da forma que eu recebi, as pessoas não estão mais entregando. A forma que eu recebi não foi esta forma que está hoje no ano 2024. Então não é o assistir, não é o estar em rede social, não é estar ligado a essas coisas da evolução, não é no estar. É o saber o que eu quero para a minha vida, isso é questão pessoal.
A gente não pode abrir a cabeça das pessoas e dizer, você tem que fazer isso. Até porque hoje as pessoas... Um exemplo, se você for numa igreja hoje ministrar uma palavra de conserto, as pessoas vão, quem te conhece vai dizer, você deu uma indireta para fulano de tal. Mas se você pregar uma bênção, a pessoa vai dizer, você viu o que Deus falou hoje? Deus é puro na vida do irmão. Porque hoje as agendas são lotadas na vida daquelas pessoas que têm uma mensagem egocêntricas. Aquelas mensagens que levantam ego das pessoas. Mas se a pessoa prega um concerto, um sermão, que tem na Bíblia, na verdade tem na Bíblia, existe na Bíblia. E esses sermões estão sendo escondidos. Por quê? Porque hoje muitos querem status, querem estar nas mídias. E isso está complicando cada dia mais. Eu vejo, pastor, que também um dos maiores pontos é que hoje em dia o índice de suicídio aumentou muito, né? A gente vê até líderes, né, se suicidando. Então eu vejo que o que gerou, o que levou as pessoas a pregarem mais a respeito disso foi até esse ponto de suicídio. E a salvação? A preocupação tem que ser a salvação. Porque hoje o suicídio está existindo também, se nós formos fazer um levantamento, são de pessoas que não têm uma raiz, eu posso dizer. Como você falou da profundidade, não tem uma profundidade. Porque se você pegar alguém hoje e fazer a tratativa correta que tem que ser, elas serão diferentes. Hoje está diferente porque as pessoas querem mais levantar egos e não estar nisso aí. Porque quem de fato está escolhido para uma santidade, ele vai ser da santidade. Hoje está mais fácil você tirar a pessoa do que colocar a pessoa em um local de santidade. Por quê? É o meio em que vive. A Bíblia fala, se tu é santo, santifique-se mais. Se tu é sujo, suje-se mais. Se eu estou vendo que eu estou me dando com pessoas que estão me lançando para baixo e que estão me tirando da santidade, por que eu vou permanecer? A Bíblia vai dizer, se tu tá pregando, a pessoa não está recebendo, bate a poeira dos seus pés e se retire. Então existem alguns padrões que as pessoas estão esquecendo. O suicídio é porque justamente isso, as pessoas não estão mais se socializando. Antigamente tinha brincadeira de lateiro, esconde-esconde, era pula-corda, macaco, né, macaquinho que riscava o chão e jogava o negócio e saia pulando. Hoje não está tendo mais isso, porque se você for em uma roda de uma pizzaria, cada pessoa vai estar lá simplesmente aqui, ó. Se tiver muito, é dois conversando, tentando te chamar atenção e não estão se socializando. E a nossa saúde mental, ela não amadurece. Ela não vai ter uma riqueza do que de fato deveria ter. Você vê que a Bíblia vai dizer, ó, congregai-vos. Não deixe as vossas congregações como o costume de muitos, porque são padrões. Porque quanto mais você congrega, mais longe das coisas do mundo você vai estar. O senhor falou sobre um ponto que é muito importante, não é? Essa questão da profundidade, não é? Eu vou abrir aqui uma coisa que é muito pessoal da minha vida e até serve como testemunho, né? Teve 2 etapas da minha vida que me deixaram muito para baixo, né? Mas muito para baixo mesmo. Uma foi a questão do divórcio, não é? E esse processo, o início do processo para mim foi muito doloroso. Eu me abri algumas vezes com o senhor, Sim. né? E durante o início ali, né, esse início do processo, né, eu lembro de ter conversado com o meu pastor e eu quis tirar a minha vida. Não é? Os pensamentos, eles vieram, não é? E eu conversando com o meu pastor, tive que buscar ajuda, conversei com o meu pastor e falei com ele, pastor, aconteceu isso, isso e isso, e vieram os pensamentos e a gente sabe que é seta maligna e tal. Mas qual é a diferenciação? Qual é o ponto? Não é? Quando você procura ajuda, não é? Você consegue passar pelas dificuldades com maior facilidade. E agora em agosto também teve um outro processo, não é? Algumas coisas também aconteceram, foram coisas muito pesadas,
em uma determinada área da minha vida e, novamente, vieram os pensamentos. Só que dessa vez já tinha vacina. Né? Já tinha vacina. Essa é a importância do processo. Quando você passa por um processo, você se fortalece. Quando você passa pelo processo. Não é quando você ignora o processo, é quando você passa por ele. Não é? E aí vem o X da questão. A gente vê que hoje dentro das igrejas, as pessoas elas não querem se abrir, não querem procurar o seu líder, o seu pastor, não quer conversar com o seu pastor sobre os problemas que se enfrenta dentro da vida, do cotidiano. E vale ressaltar que esses problemas são problemas normais. Né? O próprio Cristo ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então esse ter bom ânimo, nem sempre você vai ter esse bom ânimo de si próprio. Você vai ter que buscar esse bom ânimo. Às vezes esse bom ânimo está numa palavra amiga de uma pessoa, uma ajuda, não é? E isso também faz parte do processo de santificação. Porque quando você está em um problema, aí vem o que o salmista disse, se não falha a minha memória, é o Davi. Davi ele diz o seguinte: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a questão. Né? Às vezes, aí entra aquilo que eu também falei. Não se trata de você ignorar o processo. Se trata de você encarar o processo de frente. E você buscar as vacinas para encarar esse processo. As vacinas são quais? Oração. A oração ela te torna firme e fundamentado. A palavra de Deus, a Bíblia, ela também te torna firme e fundamentado. E claro, você buscar a ajuda da sua liderança. Né? Você se confessar, abrir a sua vida, dizer: pastor, eu estou passando por essa dificuldade, eu não estou conseguindo encontrar solução, eu já orei, preciso de ajuda. Não é, pastor? É isso aí, porque as pessoas hoje querem simplesmente ocultar. Nós, como pastores, temos uma visão e às vezes até percebemos que algumas pessoas estão precisando de ajuda, conversamos, às vezes algumas pessoas até falam, outras não. E quando não fala, fica complicado, porque quem vai ajudar? Se o próprio Deus constituiu, né, a liderança, constituiu as pessoas, fortalece uns para fortalecer os fracos, e acaba tendo suicídio. Se vai à igreja, a igreja hoje ainda continua sendo um dos maiores centros de recuperação, mundialmente falando. Porque se não tivesse a igreja, como seria para a sociedade? É como se não houvesse a música, né? Como o silêncio não existia. Então, não pode dizer que a igreja não existe, que para que está na igreja. Observe que muita gente levantou essa bandeira, né? Para que eu sou igreja? Só que esquece que não é eu sou a igreja. Se você for no texto, nós somos a igreja. Então, se tiver um só, não tem como ser igreja. Só se tiver reunido. Aí forma uma igreja. Porque a Bíblia vai dizer: onde tem 2 ou 3, no meu nome, eu estarei. E as pessoas só por si não vai conseguir. Precisa de ajuda, precisa entender que Cristo é o Consolador, né? É o autor, consumador da nossa fé. Se está precisando de ajuda, pede ajuda. Agora tem que saber aonde e com quem vai contar ajuda. Porque nem todo mundo que bate no teu ombro dizendo estou contigo, de fato vai estar. E aí que está o perigo. A minha pergunta que eu vou fazer agora, como o senhor já falou que o senhor é músico, é justamente nessa área. Quero saber, assim, com relação ao músico, porque na igreja não se trata tanto da vida espiritual do músico, né? Não são todas as congregações que eu vejo uma determinação com relação a cuidar realmente da vida espiritual do músico. E aí a gente acaba vendo muitos problemas acontecendo ao longo do percurso, né, com relação à santidade. Eu tive uma experiência nesse sentido e eu percebia que o levita não orava, se não ora, não consagra. Aí as pessoas têm um costume de falar assim: não, eu não estou orando aqui, mas em casa eu oro.
Se não ora no santuário, que é o local separado para oração, que a Bíblia vai dizer que a casa do meu pai é casa de oração, será que vai ter possibilidade de orar em casa? E tem alguns levitas que, não agravando a todos, acham que só o tocar já é o suficiente. Não se fortalece. Os pregadores que eu tenho lá, por exemplo, falam: você não faz agenda, fecha o mês todo, porque isso é perigoso. Se fortaleça e depois abra a sua agenda. Pare um mês, no outro você volta. Porque é ruim você ficar só dando. Chega ali, alimenta, e quando a fraqueza vem, o baque vem, você não suporta. E quando a gente chama para as pessoas continuar orando, um exemplo, eu tive agora, eu acho que a maioria das igrejas tiveram 12 dias de oração. Foi uma bênção, mas levita não teve. Aí você pergunta por quê? Porque os instrumentos eu desliguei. Os instrumentos todos, microfone, é oração no gogó, adoração no gogó, e a palavra também vamos ser no gogó. E Deus manifestou a glória. Só que os levitas não apareceram. Eu acredito que é uma questão pessoal. Justamente. Você sabe aquela coisa que quando você não sabe, você é humilde? A Bíblia vai dizer, Paulo, acho que é em Coríntios, quando estou fraco, estou forte. Quando estou forte, eu estou fraco. Justamente. Porque quando a gente está fraco, a gente necessita e sente a necessidade de buscar mais de Deus. E quando a gente se acha forte, a gente não busca. Eu estive, pastor, num retiro de músicos cristãos, já tinha conversado até com o Everson a respeito disso, que foi sensacional. Foram 3 dias assim de palavra, adoração, e eu acho que as igrejas deveriam fazer isso para os músicos, um retiro espiritual só para os músicos, porque muitas vezes vem a carga diária do dia a dia, que é muito pesada. Não é fácil, eu digo como adorador, não é fácil você estar trabalhando e tendo que subir no altar. Não é fácil. Não é a brincadeira durante a semana de você se estressar com outro ser humano, entendeu? É uma luta constante diária. A gente sabe que todos nós enfrentamos isso. Mas eu acho que tem que ter esse cuidado mais espiritual com a música, com o levita, que se foca tanto nas outras pessoas da congregação, com o diácono, com uma cobrança com relação a isso, e acaba muitas vezes esquecendo do adorador que está em cima do altar. E, na verdade, existe uma guerra espiritual. Você sempre tem que falar disso. Porque há guerras invisíveis, né? Aquelas que nós não conseguimos ver e acaba recebendo. Existe as coisas divinas, existem também as coisas malignas. E o maligno vai tentar atacar alguma coisa para tentar impedir com que a carruagem continue caminhando. Então, o levita é um fator crucial para estar sempre se revestindo e de mãos dadas com a liderança. Para que caminhe de mãos dadas, a liderança entenda as necessidades, as dificuldades do levita, porque é os primeiros que recebem. Você vê que a Asaf, a arca caiu, ele tocou para não cair, acabou morrendo. Então a cobrança é muito grande. E é pesada. Eu passei por uma situação muito turbulenta na minha vida, que a ponto de eu chegar para o meu líder, na verdade, meu pastor, e falar: pastor, o senhor não vai na minha casa, o senhor não ora por mim, o senhor não tem um encontro comigo, eu estou passando um contato direto, estou passando por isso, aquilo. Ah, filho, eu pensei que você não precisava, não. São situações que são duras. Eu percebo hoje que a maioria das congregações se perdeu os levitas. Você vai em muitas congregações, você não acha mais. É uma busca, achar uma agulha no palheiro hoje em dia. Entendeu? Então, mas eu acho que falta esse cuidado, esse amor. Entendeu? Tem adoradores que eu percebo, pastor, que estão desempregados, sabe? Estão em cima do altar e estão desempregados. E muitas vezes a congregação não tem esse cuidado, esse olhar de dizer: ô, meu filho, vamos fazer uma caixinha aqui para trazer seu currículo. Entendeu?
para ajudar. Não é, muitas vezes não é dinheiro, não é a questão de dinheiro. Às vezes é a questão da amizade, da união, realmente, que pode suprir a necessidade daquele adorador que está em cima do altar. Em modo geral também, a questão. Aí tem levita que está desempregado. Alguns pastores, por exemplo, chamam um cantor ou um pregador de fora e paga absurdos. E os de dentro tem que tocar direto. E às vezes não tem um desodorante, não tem uma alimentação. Sapato furado, sapato rasgado. E não olha para isso. Sempre eu falo lá que tem que olhar no modo geral em todo. Não é só, porque fulano é de fora. Não, é todo. Todos estão fazendo a mesma caminhada. E eu vejo que às vezes é uma cobrança muitas vezes excessiva, até muitas vezes. Sabe? Como falei no instante, trabalho em casa, muita coisa. Entendeu? Tem a sua família pessoal, e aí você acaba esquecendo daquele cuidado, daquele carinho. Fica que você acarretado. Levar, chamar, fazer uma oração na sua casa, cuidar, na verdade. Cuidar. Isso é importante. Pastor, a respeito da primeira vinda de Cristo, qual a sua visão a respeito da primeira vinda de Cristo? A primeira vinda, nada mais, nada menos do que veio ensinar. Isso é importante a gente ver, lembrar que ele veio ensinar. E sofrer também. Para nos mostrar que os sofrimentos não podem fazer com que nós desistam do objetivo e do alvo. Existe um alvo. Existe um alvo e esse alvo precisa ser alcançado. Você vê que ele foi chicoteado. Antes disso, ele ainda foi machucado, apedrejado. Quando Lázaro está doente, ali enfermo, a mensagem chega para ele. Os discípulos, não, mestre, acabou de ser apedrejado, ele não tem problema não. Quem anda de dia não vai tropeçar. Então você vê que a narrativa traz uma história de que, de fato, jogaram pedra nele. Mas não fizeram com que ele desistisse do objetivo. Então ele vem, na sua primeira vinda, para ensinar. Ele foi convidado em uma festa em Caná da Galileia, faltou vinho, e ele lá fez a sua profecia e o milagre aconteceu, mostrando de que o problema não está não faltar o vinho, é se Jesus não estiver na festa. Então ele ensinou que todo o tempo nosso, aqui hoje, tem que estar com ele. Tem que convidá-lo, tem que até mesmo interrogá-lo, porque às vezes a pessoa fala, por que você só anda perguntando a Jesus, a Deus? Não, nós estamos, é o nosso Pai, é o nosso Criador, é alguém que morreu por nós, e é para ele que nós temos que expressar os nossos sentimentos. E ele veio, andou com os discípulos, falou, como você já falou mais cedo, que teria aflição, mas o importante era ter o ânimo. Ele veio, selecionou discípulos, escolheu discípulos, passou sermão para alguns, aquele que, por exemplo, ele tentou ali ludibriar a Cristo, dizer, não, eu vou ali enterrar meu pai. Ele não, deixe lá que os mortos vão enterrar os mortos. Porque ele sabia que ele não queria seguir. Então, ele veio trazer essas instruções para os discípulos fazer a multiplicação e chegou até nossas vidas e nós estamos também fazendo aquilo que ficou. A nossa fé é fé na fé, né? Porque tiveram discípulos que viram ele fazer o milagre. Outros investigaram e hoje, como nós, estamos lendo aquilo que investigaram e lendo também aquilo de quem passou com ele e deixou escrito. Então eu acredito e sei que ele veio de fato para ensinar. E também, se ele não viesse, não teria salvação. A gente percebe que os 3 anos de Cristo, né? A gente fala muito a respeito desses 3 anos. Obviamente, antes de Cristo chegar ao seu 33º ano, existiram também os anos que antecederam, né? Mas a gente percebe que o pico, né, o máximo, são esses 3 anos, dos 30 aos 33 anos. O exercício do ministério de Cristo é tão poderoso, é tão forte que reverbera até hoje, né?
Se há um nome que ficou para a eternidade, é o nome de Cristo, né? E existem algumas passagens, né? E essa é uma das passagens mais marcantes, quando ele é perguntado, se não falha a minha memória, por um fariseu, né, um mestre da lei, que ele chega e fala, por que você só se senta com esse tipo de gente? Né? Qual era o tipo de gente? Pessoas que para eles eram impuras, né? Pecadores, né? Pessoas que eram impuras, como a cobradores de impostos e por aí vai. E Cristo ele diz o seguinte, eu vim para os doentes. Né? E há uma profundidade enorme. Né? Vamos colocar dessa forma. Né? Há um abismo enorme no sentido da palavra que é dita por Cristo ali naquele momento. Né? O que é que ele está dizendo? Se você não precisa, ok. Há quem precise. Não é? E quem são essas pessoas? São as pessoas que, justamente pelos mestres da lei, eram tratadas como pessoas impuras, pessoas indignas, não é? Pessoas que não eram santas. Não é? Então, como o senhor bem disse, né? Cristo ele vem para ensinar, para dar o norte, para mostrar. Não se trata apenas da lei, existe algo mais. É algo que vai além da lei. Não é? É algo que tipo assim, faz a separação. Por exemplo, quando vão a ele e perguntam acerca do casamento, não é? Tentando colocar ele contra a parede. Aí ele vai e fala, não, peraí, não é apenas isso. Existe algo mais. Não se trata de você estar junto a uma pessoa. Se trata da aliança, se trata da profundidade disso, o que significa ser. Basta você olhar para o Éden. No princípio não era assim. Deus criou homem e mulher. Então tem uma profundidade, eu classifico isso como um abismo enorme, né, porque vai muito além. Aí tem também uma outra passagem, não se trata de você apenas cobiçar. Se você olhar e desejar no teu coração, tu já pecou. Não se trata de, não é a questão do cobiçar, é a questão de você simplesmente olhar e desejar aquela pessoa. Você já cometeu o ato. Né? Então a santidade ela vai a um complexo muito maior do que aquilo que se era entendido pelas pessoas. As pessoas entendiam que eram seguir os estatutos, seguir o mandamento. Santidade é isso. Quando na verdade o principal estatuto está no coração. Cristo ele diz, não é? Se você não amar, não é, o próximo como eu amei a igreja, não é? De nada adianta, não é? Aí vai Cristo, tu odiou uma pessoa, tu já cometeu pecado, tu já assassinou aquela pessoa, né? Então as primícias são muito mais profundas, não é isso? Eu acredito em dois pontos que a sociedade, de modo geral, está criando uma barreira entre a santidade e as pessoas. O primeiro ponto é na questão do perdão. O perdão, e o segundo ponto é a questão da prostituição. São dois pontos que a sociedade, de modo geral, parece que fica infiltrado nisso e acaba se perdendo. Por que o perdão? Porque o livro de Mateus, por exemplo, na oração do Pai Nosso, ele fala, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Só que é uma falsa fala quando se não perdoa. Porque a pessoa pode ser até que seja inválido essa oração. Porque se eu não estou perdoando, por que eu tenho que pedir perdão e ainda dizer para ele que eu estou perdoando, sendo que ele conhece o meu coração? Uma hipocrisia, né? Demais. E aí quando se tem também a prostituição, é a questão da cobiça, por exemplo. Se não sair disso aí, acaba se perdendo. E isso cria uma barreira. E a Bíblia vai dizer que o que traz uma barreira entre Deus e o homem é a iniquidade, é o pecado. E só o Espírito Santo pode conduzir a nós sairmos desse, né? O Paracletos, que é para impulsionar, encorajar, fortalecer. E se nós não tivermos com esse Paracletos, infelizmente, vai acabar se aprofundando no erro, no mar de pecados.
Porque quem tem um espírito, ele sabe até onde ele deve ir. Ele conhece, ele sabe sentir isso. Que quando você vai fazer algo de errado, o próprio espírito vai estar ali te ajudando, porque é um amigo, é um consolador, é quem está ao nosso lado todo o tempo. Eu digo isso por experiência, por sentir isso em determinados momentos da minha vida e perceber que nem sempre o meu pensamento é o de Deus. E nem sempre aquilo que eu estou vendo, o que eu quero, é o de Deus. Você vê que a Bíblia diz: os teus olhos que estão te fazendo errar, arranca ele, tira ele. Mas hoje está mais difícil as pessoas se purificar para estar mesmo de fato entrando no céu. Mas isso não traz muito uma preocupação para a minha vida, até porque quando a gente lê, a gente vê que o céu não é para todos, é para muitos. E também muitos são chamados e poucos que são os escolhidos. Então, se poucos são os escolhidos, de fato vai entrar pouco. Meu irmão, isso é profundo. Então, a gente não precisa, se preocupar com muita coisa. E ainda tem também uma outra questão a respeito do que o senhor falou acerca do perdão. Né? Cristo, ele fala o seguinte, né? E eu estava estudando a respeito disso esses dias, né? A dureza do coração do homem. A dureza do coração do homem. O que é a dureza do coração do homem? Simplesmente, a dureza do coração do homem é essa falta. Né? A falta de simplesmente perdoar. Né? É muito difícil para o homem, porque isso tem muito a ver com o ego. Né? Enquanto nós não temos Cristo como o eixo central das nossas vidas, o ego é o eixo central das nossas vidas. Sempre. Né? Nós vamos nos colocar lá. Eu fui a um evento, se não me falha a memória, no ano de 2017, né? E vi uma cantora que hoje, na minha opinião, está desviada, eu não vou citar nomes, mas acho que o senhor já devia até imaginar quem é, né? Tá de cabelo pintado, sem sobrancelha, lançou uma música aí esses dias, enfim. E eu fui ali para um evento na Igreja Assembleia de Deus, lá em Salvador, casa lotada. A igreja lotada. E, tipo, a igreja gigantesca. Acho que tinha umas 4 ou 5 mil pessoas ali dentro, né? Tinha a parte de cima, a parte de baixo, né? Aí a parte de baixo lotada de gente, a parte da galeria, né, como chama, também lotada de gente. E aí uma peça é apresentada. E nessa peça é aqui que mora o erro do ser humano. Acreditar que nós somos o centro da vontade de Deus. E durante a peça mostra exatamente isso. A igreja como o centro da vontade de Deus. Quando, na verdade, Deus é o centro da sua própria vontade. Se nós fôssemos, de fato, o centro da vontade de Deus, eu acredito piamente, né? Acredito piamente nisso. Não seria necessária provações. Não seriam necessários tantas dores e tantas lutas para o ser humano, porque o que é uma aprovação? O que é uma aprovação? É a busca por aprovação, né? Então se encaixa justamente nisso que o senhor falou, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. A gente percebe que o sistema de Satanás ele se enquadra dentro das igrejas de uma forma, não é? Em que as pessoas elas começam a não perceber a gravidade da situação. Os pecados, o nome, não é, para pecado tem mudado. Tem mudado. A gente vê no mundo, por exemplo, essa questão que o senhor fala a respeito, não é, da prostituição como pecado, né? O vício, né? A idolatria. A gente vê essas coisas, por exemplo, se a gente pegar a idolatria, a gente vai dizer que, na verdade, né, o sistema satânico ele muda o nome, ele transfere o nome. Você pega a idolatria e transforma, por exemplo, em fã. Eu sou fã de tal pessoa. Né? Quando, na verdade, a pessoa está ali idolatrando. Né? Idolatrando músico dentro de igreja, idolatrando pastores dentro da igreja, pregadores e por aí vai. E onde é que fica Cristo nisso? Né?
digo e repito, quando nós não tivermos Cristo como centro das nossas vidas, nós vamos ter o nosso ego como centro disso. Né? E é aí que está o grande perigo. Você perde a salvação. A salvação, ela é uma caminhada contínua. Todos os dias você tem que buscar essa salvação, confirmar essa salvação, não é isso? Positivo. Você falou algo aí que me veio um pensamento na questão de ídolos e seguidores. Tem pessoas que falam ser seguidores de Cristo, que discípulos ser seguidores de Cristo, né? Mas segue alguém que de fato eles têm a fama, tem ali algo que chama a atenção, e essa pessoa que diz ser de Cristo, ela vai o tempo todo nos stories, ali no perfil da pessoa que ela segue, para ver as atualizações, mas não vai o tanto tempo ao joelho conversar com Cristo. Ou ler a Bíblia, né? Aí tem mais tempo para quem segue do que para Cristo. Aí é onde agora a questão da rede social acaba atrapalhando. Que mais tempo é infiltrado na rede social do que com Cristo. Porque até então a tecnologia da terra para o céu não mudou. Ainda é no joelho. Ainda é no jejum. Por que hoje não tem muitas curas, milagres, batismo? Por que hoje não tem? Porque as pessoas não estão buscando como as pessoas passadas buscaram. Ainda que um ou duas busquem, não tem aquela manifestação que existia. Eu preguei ontem a respeito de Neemias, que a preocupação que Neemias teve no seu coração em ouvir do seu irmão Hanani o que estava passando na terra dele. Uma terra que existia uma promessa de uma glória da segunda casa, de uma glória de um lugar que a glória existia, e os muros tinham caído, os utensílios tinham sido roubados. E quando ele escuta aquilo, ele se entristeceu e ele foi no joelho orar, foi consagrar, e logo após disso, num quarto triste, aonde o rei vem e percebe a tristeza dele e dá o aval, dá uma carta também para ele ir reconstruir os muros. Por quê? Foi porque que o rei queria? Não, foi a oração que ele fez. Então a nossa resposta ainda continua na oração. Sem oração não tem como ter santidade, renúncia. Quer ver uma coisa? Eu aprendi que quem tinha vícios, por exemplo, em todos os sentidos, vício de qualquer coisa, consagre, faça jejum, e esse vício vai cair por terra, e caía. Por que hoje não acontece? Porque as pessoas não estão consagrando. No tempo da consagração está indo para os vícios, dando legalidade à carne, porque a santidade está nisso aí, é uma guerra entre a carne e o espírito. Verdade. Se eu não tenho esta guerra entre carne e espírito, levo normal minha vida e achando que eu estou fazendo tá ok, está no coração de Deus, está no agrado de Deus, eu nunca vou mudar. Até porque o evangelho é renúncia. Uhum. O evangelho tem que haver uma transformação. Você vê que a Bíblia vai dizer que é uma espada, que se uma casa tiver um evangelho e o outro não, há uma guerra ali. Por quê? Divisões de pensamentos. Mas só que o pensamento do homem não pode prevalecer, tem que ser o pensamento de Deus, para que as coisas aconteçam. Então, por isso que a santidade hoje está ficando de lado de muitas casas. Culto familiar não está acontecendo mais. Uma casa que tinha pessoas, lá, por exemplo, não tem culto hoje, pronto, mas vai ter o culto aqui. Em casa, em família. Reúne a família, um lê, o outro prega, o outro louva, e assim acontece. Não está tendo mais isso. Por quê? As guerras que começam agora a infiltrar dentro das casas. Porque tem filha que não fala com a mãe, mas ambas fazem parte de uma igreja. Pais, filhos, sucessivamente, a família sendo destruída e ambas dentro de uma igreja. Mas a igreja não é para transformar, não, a igreja ensina, instrui a transformação. Cabe às pessoas praticar aquilo que a igreja ensina, para que se tenha uma vida de santidade. Verdade. Pastor, vamos falar agora de um assunto um tanto quanto profundo, não é? A gente percebe que a Bíblia, de certa forma, ela faz uma associação a respeito do Cristo homem, não é? O Jesus, não é? E do Cristo, o Jesus Cristo, o Deus, não é? E
quando você lê, né, e faz uma busca profunda a respeito disso, as coisas elas ficam ali muito claras. Por exemplo, Cristo, o homem, aquele que sobe no monte, né, e chega ali num momento de dor e fala para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse é o homem sentindo as dores, o peso, as dificuldades, né, a ânsia negativa daquilo que estava por vir. Né? Cristo ele carregaria todo o peso sobre si, né? Todo o peso de pecado, de culpa, ao ponto do próprio Deus, né, desviar os olhos dele. Ele sabia o que estava por vir. Né? Mas também existe o Cristo, né, o Deus, aquele que, diante de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a culpa que ele levou sobre si, sendo ele Deus, sendo ele puro, né, ele olha para os céus e fala: Pai, está consumado. Ou seja, a missão cumprida. Eu cumpri o propósito em mim mesmo. Né? Eu queria que o senhor abordasse, né, o seu entendimento a respeito disso, porque assim, a gente está dentro da igreja e algumas pessoas, me permita usar esse termo, algumas pessoas erroneamente não percebem a profundidade deste ato, né, o sacrifício de Cristo. As pessoas pensam o seguinte: ele suportou porque ele era Deus e ele tinha que suportar. E se esquecem de que esse Deus, ele encarnou em carne. Ele se fez carne por mim e por você. Então não foi uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, um ato tão raso assim como as pessoas pensam. Ele sentiu dor. Ele sentiu a aflição ao ponto de ter sangrado, né, suado sangue. Eu queria que o senhor abordasse um pouco a respeito. Na verdade, quando Deus ele envia Jesus, e já enviou com esse propósito e preparado, com uma programação. Jesus ele veio com uma programação do céu. Você vê isso quando os discípulos perguntam que dia ele voltaria. Ele não tinha como mentir. Se ele vem com essa informação, ele teria que passar essa informação, porque ele não poderia mentir. Ele era verdadeiro. Então essa programação, essa informação não veio para Jesus. Mas na criação, desde o Éden, o cordeiro já estava preparado, porque Deus já sabia que o homem iria fracassar. E Deus, sabendo que o homem vai fracassar, ele agora prepara o cordeiro e deixa esse cordeiro já preparado para o momento certo colocar na ativa, como ele fez. Ele enviou o seu filho. Ele envia o seu filho 100% carne e 100% espírito. Uma certa divisão. E por que ele tem que sentir como um homem? Porque nós temos que ser a imagem e a semelhança de Cristo. Saber que no âmbito de santidade nós temos que andar como Jesus andou. Caminhar como ele caminhou. Fazer como ele fez. Falar como ele falou. E no âmbito de homem, da mesma proporção. Só que as pessoas, hoje por estar no tempo da graça, a porta da graça está aí aberta, faz do que faz, acontece o que acontece, e esse sacrifício que foi feito às vezes é esquecido. Mas Hebreus vai falar que quando nós voltamos às práticas passadas, que somos nós próprios que crucificamos Cristo. Aí imagine a responsabilidade que está em nossas mãos de se manter firmes na presença e na promessa do Senhor. Se manter firmes para quê? Para que nós não venha crucificar a Cristo novamente. Se manter firme para quê? Para entender que o sacrifício que foi feito por nós. E nós temos que valorizar esse sacrifício. E como é que nós valorizamos esse sacrifício? Porque nós, a eclésia, a igreja, chamados para fora,
Nós temos que entender que nós somos desse mundo, mas fazemos coisas fora deste mundo. Nós não temos que caminhar como o mundo caminha, falar como o mundo caminha, fala, fazer o que o mundo faz. Seria fácil ir para que igreja? Se é para fazer tudo o que todo mundo faz e não tem problema nenhum. Não teria uma igreja, não teria um grupo, né, que proclame o Evangelho de Cristo. E você vê que esse grupo não nasceu hoje. É desde os antepassados. Jesus entra num templo e quebra tudo, por quê? Porque os cambistas estavam fazendo sua casa de coisas de venda, berganha, aonde eles deveriam levar os pombos embaixo dos seus braços nas ruas para todo mundo ver que era pecador. Mas eles se escondiam como pecador, aproveitava que dentro do templo vendia pombo, comprava lá mesmo e sacrificava lá. Mas por que não comprava fora? Para as pessoas não verem o seu pecado. E muitos fazem assim hoje. Esquece desse sacrifício que foi feito. Esquece que Jesus veio, caminhou, sofreu como homem, sentiu a dor, o peso do pecado, Jesus sentiu. A ponto de expressar sentimentos para o próprio Pai. Pedir para afastar dele o cálice. Chora, sofre. Mas ele estava debaixo de um propósito. E falou que seja feito a tua vontade e não a minha. Se não acontece isso, não tinha usurpação de pecado. Ele crucifica com ele os pecadores. Você vê que ao seu lado tem pecadores e ele fala, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Ele fala, ainda esta noite tu estarás comigo no paraíso. Por causa de que um coração que se sentiu o desejo de pedir o perdão para ele. Já o outro, não. Teve a condenação. Então ali é uma ilustração do que é a sociedade hoje. Sociedade que quer perdão, sociedade que reconhece o sacrifício de Cristo como homem, como espírito. E a sociedade que não está nem aí para esse sacrifício. Sociedade que rasga a Bíblia, sociedade que queima a Bíblia, sociedade que joga a Bíblia para qualquer canto, sociedade que chama Jesus de qualquer nome, não respeita. Eu fico olhando que algumas pessoas criticam a expressão quando se fala na primeira pessoa do você, né? E isso não está no falar, porque tem gente que chama como Senhor, mas não respeita como Senhor. Muito mais a ver com o coração, né? Você entendeu? Então, as coisas não estão no falar. A Bíblia vai dizer que muitos clamam de boca, de palavra, mas o coração está distante de Deus. Então, é o coração contrito com Deus que vai fazer diferença nas nossas vidas. E tem Isso aqui é profundo demais. Eu quero que você que tá na live preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Porque o entendimento do sacrifício de Cristo, não é? Ele é o norte para nós cristãos, né? Por um homem, o pecado entrou. E por outro, o pecado foi... nós fomos abolidos, né, desse julgo chamado pecado. Né? E entenda a profundidade disso. Cristo, como homem, ele passou por tudo. Por todos os desejos. E não recuou. Ele passou por todos os desejos, por todas as provações, tristeza, alegria, dor. Né? A palavra de Deus ela diz o seguinte, que quando Cristo chega diante do túmulo de Lázaro, ele chora. Ele se sente triste. Ele se sente triste. Mas como ele sendo Deus, entenda o seguinte, a morte é uma coisa que para nós não é, vai ser uma experiência única, a morte, não é? Então é uma coisa que para nós seres humanos a morte é algo indescritível, não é? É como se fosse um fim de um ciclo e o início de um outro ciclo, não é? E Cristo ele se sentiu triste por conta disso, não é? Enfim, ele passou por tudo, fome, dor, tristeza, desilusão, ele foi traído, né? Ele se decepcionou e mesmo assim ele perseverou. E o Cristo, não é? O Cristo, a atitude que ele toma, não é?
ele sendo Deus e sabendo que carregaria, a gente está falando, gente, de todos os pecados. Absolutamente todos. Desde Adão até a minha quarta, quinta geração que ainda nem existe. E as vidas que ainda virão. Né? O grande feito por detrás disso. Né? Cristo toma sobre si todo o jugo. Absolutamente tudo. Para trazer a salvação. Né? Esse sacrifício, ele é, me permita utilizar uma palavra que eu só consigo descrever através dessa palavra. Esse sacrifício é incomensurável. Não tem como ser medido. Não tem como ser calculado. Não tem como ser descrito. É a maior prova de amor. É a maior prova de amor. A atitude que Cristo toma em subir à cruz do Calvário, entregar o seu corpo, entregar o seu sangue, entregar tudo de si. A palavra de Deus diz que quando já não tinha mais o que sangrar, ele entrega água. Jorra a água do seu corpo. Né? O feito disso é um feito extremamente profundo. Nós não entendemos. Eu repito, como eu disse na última live. Como bem disse Paulo, se eu pudesse arrancar os meus olhos e entregar para que vocês pudessem enxergar da forma que eu enxergo, né? Paulo ele descreve de uma forma profunda e não tem como a gente descrever. Eu queria ver. Né? A única coisa que eu posso fazer é buscar o entendimento e buscar o sentimento. Porque como bem o Senhor disse, quando eu me lembro desse sacrifício, não é? Eu não posso pecar. Eu tenho que viver em santidade. Não é? E abordando esse tema, pastor, a morte de Cristo é o sentido para tudo isso. Né? Sim, a morte dele na verdade, não é nem um final de uma história. Você vê que ele ainda se fez maldito, né? Porque naquela época os malditos, os malfeitores, que eram pendurados na cruz de um madeiro. Uhum. E ele teve que também se submeter a isso. E a sua morte é um ponto já que começa ali uma história de salvação. Porque ele mesmo falou, se porventura derrubasse o templo, em 3 dias ali ele tornaria o templo em pé. E as pessoas pensavam que era aquele templo de pedra que estavam ali sendo feito. Ele falando do seu próprio templo. Não, em 3 dias aí vai estar de pé novamente. Ou seja, podem até me derrubar, me matar, mas em 3 dias eu estarei de pé novamente. E de fato aconteceu. Então veio a morte, sua morte ali na cruz, né? Levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, estava enfermo, existia uma enfermidade. E quem sabe essa enfermidade de morte. Uma morte no sentido de não ter de fato uma vida eterna. Quando ele fala, levei sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a sociedade, a humanidade que estava ferida a uma doença que levaria uma morte sem salvação, sem vida eterna, ele agora colocou remédio sobre esta ferida. E deu vida, e vida em abundância, deu vida e vida eterna. Porque o homem é finito, mas Deus ele é infinito. Então, ele traz para nós uma existência que não teria sentido algum. Mas, com a sua morte e a sua ressurreição, ele toma a chave do inferno, a morte, e vence. Ele vence a morte e traz a vida. E isso é bom demais. E existe um ponto que vale a pena também ser ressaltado, né? A todas as criaturas da face do universo, e quando eu falo da face do universo, eu falo de tudo, né? Tanto o reino celestial quanto esse plano
e a gente vive. A todas as criaturas foram pregadas, né? Foi anunciado a respeito desse sacrifício, né? E, cara, Cristo, quando ele ascende os céus, né, e se pergunta quem é digno de romper esses selos, ele vai lá e toma o livro e fala: eu sou. Glória. Eu sou, né? Há uma passagem que também é muito marcante, né? Que ele já em corpo transformado, em corpo glorificado, ele fala: tá aqui a prova, as marcas, né, do meu sacrifício, né? Cristo, ele se torna digno de adoração, de receber a honra, de receber o louvor. Ou seja, o lugar que Satanás queria e que estava destinado a Cristo, né? Então é um ato que não tem como a gente descrever, né? E quando eu chegar lá, certamente eu vou perguntar para ele: papai, me fala um pouquinho a respeito disso aí, porque pastor, esse ponto é o ponto-chave, não é? Como a gente falou anteriormente, né? A gente vê cada vez mais sendo abordado pela igreja de hoje. Isso é muito triste, né? Para mim é decepcionante, porque a gente vê que as pessoas elas não têm o entendimento, né, de que Cristo é a visão central e terminam colocando a igreja como a visão central, quando na verdade não é. Apesar do sacrifício de Cristo, né, apesar disso ter me alcançado, ter alcançado ao Senhor, ter alcançado as pessoas, Cristo é a visão central. Tanto é que Cristo é o cabeça. Apesar de nós sermos a noiva e de que de fato Cristo se sacrificou por nós, não é? Ainda assim ele é a visão central. Porque se não fosse, nós não teríamos que buscá-lo. Seria ele que teria que nos buscar. E aí é uma troca de fatores, não é? Então eu queria que o senhor comentasse sobre esse atual momento em que a igreja vive, essa coisa do ego, sabe? De que não, eu sou, justamente por conta dessa graça, que na verdade é a hipergraça que é pregada, não é? Ou seja, eu posso me divorciar que está tudo bem, não é? Eu posso pecar e pedir perdão porque Deus vai me perdoar e está tudo bem. Eu posso viver a minha vida do jeito que eu estou vivendo porque no último momento, se eu pedir perdão, está tudo certo. Quando na verdade não é bem assim, não é? A visão central é Cristo. Então como dizem os mais antigos, né? O buraco é mais embaixo, não é isso? Na verdade, aí é o sentido que Cristo ele fala: no final do tempo, muitos virão em meu nome, muitos vão profetizar. E na verdade, quando se fala de falso profeta, a gente espera um profeta que esteja em um determinado local, um ambiente, profetizando, e as pessoas não têm alguém ali e tal assim. Mas profeta é aquele que vai proferir, vai proclamar, vai falar. E ele fala assim: tu tem que ter cuidado, porque vai confundir até os escolhidos. Então, em um discurso como esses, muitas das vezes confundem a cabeça daqueles que foram firmado uma raiz, a ramificação do evangelho, né? A videira verdadeira, que os galhos às vezes são arrancados desta videira e pelos frutos você conhece a árvore, tem tudo isso. Então a gente não pode invalidar essas coisas da palavra de Deus e achar que tudo está normal. E a Bíblia vai dizer aqui em 1 Pedro, seu capítulo 1:15, vai dizer assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então você está dizendo que quem me chamou, ele é santo, ele foi santo, ele concluiu. Por que vai ser difícil para nós acompanhar essa mesma situação? Não tem condição de ficar fazendo o que todo mundo está fazendo e achar que está normal, porque não está. Não é dessa forma. Antigamente, quando a igreja pregava sobre pecado, existia pecados ocultos de fato. Hoje os pecados eles são, como é que eu posso dizer, anunciados e vistos. Além de anunciados, são vistos. Porque todos hoje conseguem compreender e ver
com a sua ótica humana, quem de fato está levando o evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira, brincando em cima dos altares, brincando de ser crente, brincando de ser profeta, de ser ministro, de ser alguém que está carregando a palavra do Senhor. Mas isso são os joios se manifestando no meio dos trigos, e nós temos que ter esse cuidado quando se vê em alguns discursos. Eu sempre costumo dizer, Everson, e nós que somos evangélicos, nós não temos que ir no eu acho, eu penso, é desta forma. Nós temos que andar com a base na palavra de Deus. No mínimo, umas 3 bases bíblicas para se confirmar aquilo que a pessoa está falando. Porque se a Bíblia não me diz, é heresia. Mas nós somos guiados, é como se fosse a bússola do marinheiro. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma bússola. É o cajado daqueles que estão perdidos. Então nós temos que ter a Bíblia como nosso guia, porque a Bíblia é o próprio Cristo. Se você ver, vai falar do início ao fim. Se eu deixar de lado as palavras e achar, porque isso foi no tempo X, Y, a palavra de Deus ela se renova a cada dia. A gente pode ler hoje, vai ser uma luz. Vai ler amanhã, vai ser uma luz, mas de forma totalmente diferente. O que não serve para mim hoje, pode servir amanhã. Mas a palavra de Deus, ela sempre tem um endereço correto. Então, se eu pegar a palavra e achar que não é o meu guia a palavra, eu vou fazer de fato o que todo mundo está fazendo. Interessante que as pessoas hoje, elas estão utilizando uma síndrome do papagaio em falar algumas coisas, porque a Bíblia diz, vou dar só um exemplo. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Aí eu pergunto, onde é que está escrito isso? Ah, não sei, mas ela diz, não, tudo bem. Eu sei que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço forte a sua fortaleza, o seu guia. Ele está dizendo que eu serei maldito se eu confiar que de mim vem a fortaleza. Eu serei maldito se eu confiar e acreditar que é eu que sei fazer. É eu que posso. Eu serei maldito nesse sentido. Mas não que há por que confiar. Por que Cristo andou com Judas sabendo que ia ser traído? E eu tenho que ser a imagem e semelhança dele. Não importa a quantidade de traíras que andam ao meu lado. O importante é quem eu sou. A pessoa verdadeira que eu sou. Porque cada um vai dar conta de si. Então as pessoas confundem muito essas coisas, pegam palavras para se autopromover, mas a Bíblia diz mesmo, cadê? Onde é que está escrito? Ah, venha como estiver. Que a Bíblia diz que eu tenho que vir como eu estiver. Onde é que diz isso? Onde é que está escrito isso? Porque Jesus falou com Mateus, venha e me segue. Mateus era cobrador de impostos na alfândega. Abandonou tudo. Ah, tu quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz e siga-me. Só que ninguém quer negar a si mesmo. Porque está dizendo que a Bíblia diz, que ele disse, venha como estiver. Mas onde é que está escrito isso? Exatamente. Pastor, nós vamos entrar aqui no final, mas antes de nós entrarmos nesse final, tem uma pergunta aqui da a Rayane. Ela pergunta para o senhor o seguinte: bom, vamos lá. Se já aceitamos a Cristo, né, somos santos ou nós estamos em busca dessa santidade? Rapaz, Rayane, na verdade, se aceitamos a Cristo, se somos santos ou se estamos em busca da santidade. Um texto central para isso é a Bíblia vai dizer: cuidado tu que está de pé, para que não caia. Se fosse santo, não caía. A santificação é ser separado. Ou seja, quando nós separamos algo para chegar em um objetivo, ele tem que ser preparado e trabalhado. Lembra da olaria, quando Deus fala com Jeremias para ir lá na olaria, que ele tinha uma palavra para falar, e ele chega lá e está um vaso na mão do oleiro. O vaso já estava o quê? Pronto, mas se quebrou ainda na mão do oleiro. Só que ele não descartou. Ele pegou a mesma matéria e refez. Então, nós somos sucessivos aos erros, sim, mas temos que lutar para não errar. Então, não é que nós somos santos. Nós temos que estar lutando
para chegar na santidade. Como tem uma música do Toque no Altar que fala, né? Somos os santos lutando contra o pecado. Lutando contra o pecado. É bem interessante. Bom, pessoal, nós vamos chegando aqui ao final da nossa live, não é? Mas antes de finalizarmos, eu queria deixar para vocês aqui o livro de Efésios, no capítulo 2, né, do versículo 4 em diante, que diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, mas não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E esse é o ponto, não é? Porque somos feituras suas, não é? Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, o maior norte da nossa vida é, sem dúvidas alguma, Cristo. Maior e, na verdade, o único norte, não é? Então não existe meio termo para que se viva uma vida de santidade, não é? É como Cristo diz, não é? Sejam meus imitadores, não é? Então esse é o ponto, é o ponto de partida, o ponto de visão. Não existe outro além dele mesmo, não é? Bom, vamos finalizando aqui. Eu queria já de antemão agradecer ao pastor Tiago. É um prazer enorme, pastor, ter o senhor aqui conosco, não é? Haverão outras vezes, sem dúvidas alguma. Vamos ter mais contato com o senhor, sem dúvidas alguma, que o senhor é uma fonte, é uma fonte incrível de aprendizado para a gente. Também queria agradecer as pessoas que nos acompanharam na live. Vale ressaltar que nós soltaremos esse vídeo novamente para aqueles que ainda não assistiram poderem assistir. Nós salvaremos a live lá no nosso canal, no Parúcia. De antemão, já peço a todos vocês, pessoal, nos sigam nas redes sociais, né? Parúcia Podcast é o nosso Instagram, também aqui o nosso canal no YouTube, Facebook, também, se você quiser nos seguir lá no TikTok, Parúcia Podcast. Se vocês também quiserem seguir lá no Kawaii, também é Parúcia Podcast, só procura lá que vocês vão encontrar. Por que eu estou pedindo para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais? Porque a gente vai fazer algumas postagens que são importantes vocês estarem acompanhando, essas postagens também, para se vocês quiserem tirar qualquer dúvida. O Parúcia Podcast é um projeto contínuo, então haverão outras lives, haverão outros líderes que estarão aqui transmitindo seu conhecimento, a gente fazendo questionários, conversando, batendo bate-papo. Então é bem interessante vocês seguirem os nossos canais para vocês ficarem antenados sobre tudo que está acontecendo. Tudo que foi tratado aqui hoje é só o primeiro capítulo, né, dessa temporada que vem aqui para o ano de 2024. Então tem muitas coisas ainda que vão acontecer nesse ano. É só um gostinho do que ainda vai ter, né? Então segue, dá um like, acompanha a gente, porque vai ser muito bem-vindo a ter vocês lá conosco. Também queria agradecer a VMM, né, estúdio, que está aqui sempre com a gente, essa parceria forte. Pessoal, a respeito de visual, multimídia, a respeito de
propagandas, a respeito de qualquer coisa voltada a essa área, não é, de multimídia, entre em contato com o pessoal aí da VMM Studios, né? O Vitor é o líder, é o cabeça aí a respeito disso. Se você tem uma empresa e você está querendo fazer um trabalho ali de marketing, alguma coisa do tipo, ele é o cara para trabalhar com isso, né? A VMM tá aí de portas abertas, se vocês procurarem ele, quiser fazer um orçamento, né? Só vocês seguirem aí, né, as plataformas VMM Studio, né? YouTube, Facebook, Instagram, entre em contato com ele lá através dessas redes sociais aí, beleza? Bom, de antemão, agradeço a todos vocês que participaram da live, fico muito feliz pela presença de todos vocês, beleza? E aqui fica o meu abraço para todos vocês. Fala aí, Rigno. Também quero deixar um abraço aí para todos que acompanharam nossa live, dizer que aqueles que quiserem patrocinar o Parúcia Podcast, vamos estar deixando o nosso contato nas lives. Entre em contato com a gente, venha fazer parte dessa família. Creio que Deus vai abençoar esse projeto, vai crescer muito aqui em Camaçari. É uma oportunidade para a gente estar falando da palavra de Deus, para falar de música, falar de oração, de consagração. Venha que vai ser muito importante a sua somada com a gente. Deus vai te abençoar tremendamente. Pastor Thiago. Muito bem, agradecer pela oportunidade, né, pelo convite, pela credibilidade. Agradecer também ao homem da mídia aí, VMM, né? Que Deus continue abençoando poderosamente. E dizer para todos que ficaram até agora e deixar uma mensagem dizendo que mais que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. Então lute sempre, acredite em Deus e tenha certeza na tua vitória. Um abraço. Falou, parusianos, obrigado pela presença. É isso aí, até a próxima.